Já ouviram essa? Eu estou aqui ligando a minha. o meu dispositivo eletrônico. Então vamos lá. Deuteronômio 30. Vamos começar a ler do versículo 15. A Bíblia sempre apresenta para o ser humano duas propostas, duas opções de escolha. E aqui neste texto de Deuteronômio 30, versículo 15 em diante, apresenta algumas opções, tá certo? Que o homem tem que escolher, que o homem tem que tomar uma decisão de que lado vai estar. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual você escolhe? Tá certo? Guarde na sua memória. Tome a sua decisão. Faça a sua escolha. A Bíblia e a palavra de Deus nos propõem. Duas coisas eu te proponho. Hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Continuando no versículo 16. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuirdes. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Então aí está, um texto que nos coloca de forma muito clara as opções que o homem tem que tomar, as escolhas que ele tem que decidir para que ele seja feliz, para que ele tenha prosperidade. A Bíblia apresenta também outros tipos de escolhas e decisões. Por exemplo, se você vai alimentar uma natureza carnal ou uma natureza espiritual. A Bíblia apresenta-nos também uma outra opção. Você pode se alimentar no seu discernimento com as coisas carnais ou com as coisas espirituais. Sempre a Bíblia nos coloca opções de escolhas, de decisões. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do que conduz o homem nas suas escolhas e decisões. Para onde o homem vai? Que caminho ele segue se ele escolher, por exemplo, alimentar a natureza carnal ou alimentar a natureza espiritual. Nós vamos trabalhar neste tema. As opções que a Bíblia nos dá são várias. Hoje vamos falar sobre o que você escolhe. Alimentar a natureza ou tem escolhido a natureza natural, natureza carnal ou a natureza espiritual. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Leiam a Bíblia, manuseiem a palavra de Deus. É importante. Ligue a sua Bíblia, mas não deixe de acompanhar. Deixe as notícias de tudo que tiver aí para você se preocupar no celular para outro dia. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós começamos a entender que existem duas naturezas no homem, a carnal e a espiritual, aqui nesse contexto sendo colocado como uma natureza natural, que também é parte da natureza carnal do homem, mas a Bíblia diz de forma muito clara, de que o melhor é escolher alimentar a natureza espiritual. Vamos ler agora 1 Coríntios 3, versículo 1 até o versículo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então a natureza carnal, ela é perigosa, porque ela promove ciúmes, promove contendas e conduz o homem para o caminho do mal. Agora vamos ler Romanos 8, para termos base em tudo que vamos falar nessa manhã. É preciso ler estes textos. Romanos, capítulo 8, versículo 5 e versículo 9. Romanos 8, 5 até o 9. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Alimentar a natureza carnal nos conduz à morte, mas o do Espírito, a natureza do Espírito, para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Alimentar a carne gera inimizade contra Deus. Gera intriga, gera inveja, gera ciúme, gera contendas. E nos leva para a morte, nos tira a paz, quando nós alimentamos a natureza o quê? Carnal. Agora vamos ler o versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimiga, ou melhor, inimizade contra Deus, pois não será sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar sujeito à lei de Deus. Quem alimenta a natureza carnal, olha para a lei de Deus e rejeita a lei de Deus, não aceita a lei de Deus, questiona a lei de Deus. Será que realmente eu tenho que guardar esta lei? É perigoso, portanto, ao homem alimentar a natureza carnal. Eu quero convidar a você nesta manhã para pensar no que você está alimentando mais a sua vida, a espiritual ou a carnal? O que tem mais gasto tempo na sua vida pessoal? Alimentando as coisas carnais ou as espirituais? Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 11, se habita em vós o Espírito dele, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amigos, existem outros textos, bastante textos. Depois anote aí Romanos 6,19, é um outro texto importante. A ênfase que eu quero dar para você nesta manhã hoje é: se você alimenta a natureza carnal, você vai de encontro com as coisas espirituais de Deus. Se você alimenta em sua vida diariamente a natureza carnal, você vai rejeitar, guardar a lei de Deus. Se você alimenta a natureza carnal, você vai viver em ciúmes, em intrigas, em invejas, em dissensões, em falta de amor. Alimentar a natureza carnal nos conduz para a morte, para a perda de paz.
A minha proposta hoje é sairmos daqui alimentando a natureza espiritual. Como, pastor, nós vamos falar a vocês? De que forma, pastor, eu posso ter o benefício de alimentar a minha natureza espiritual e evitar de alimentar a minha natureza carnal? Olha só o que diz a Bíblia e o Espírito de profecia a respeito da natureza agora carnal. É um tipo de pessoa que só nasce uma vez. É uma pessoa que só nasce uma vez, o que vive na carne, alimentando a carne. Ele está fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Já viram esse tipo de gente? Está dentro da igreja, é cristão, mas não alimenta o espírito, alimenta a carne. Não passou pela experiência do segundo nascimento, só nasceu uma vez. É triste isto. Irmãos, o que a Bíblia fala e o que o Espírito de profecia nos diz é o seguinte, que o homem carnal, que alimenta a sua natureza carnal, ele é motivado prioritariamente pelos seus próprios desejos materiais. É um homem que se torna materialista, porque ele quer atender o seu ego, os seus desejos materiais. É uma pessoa que não experimenta viver a experiência do espiritual. Essa pessoa não tem fé suficiente para enfrentar os problemas da vida. É uma pessoa que não foi convertida. A pessoa carnal, que alimenta a natureza carnal, é aquela que fica procurando defeitos nos outros para justificar e encobrir os seus próprios defeitos. Ela pensa que quanto mais ele apontar os defeitos dos outros, mais ele vai conseguir esconder os seus. Este é o perfil de quem alimenta-se, ou quem alimenta a natureza carnal. A natureza carnal, o homem carnal, ele é egocêntrico. Ele basicamente vive na busca da satisfação dos 5 sentidos do homem. Quais são os 5 sentidos do homem? Vocês se lembram? Visão, audição, olfato, paladar e tato. O homem carnal, ele quer satisfazer os sentidos humanos. Ele gasta tempo vendo aquilo que agrada o seu pecado, aquilo que agrada a sua natureza. Então a visão dele não é olhar para as coisas belas do mundo, é olhar para aquilo que não presta. O foco dele, a visão dele, é sempre encontrar aonde está o defeito, aonde está o problema. Ele não vê a solução e a beleza daquilo que é bom, daquilo que é belo. É duro. A natureza carnal, ela está preocupada, sabe o quê? Em alimentar os apetites, o paladar. Não importa se é saudável, se não é saudável, eu gosto e vou comer. E o Espírito de profecia nos diz o seguinte, irmãos, que o apetite é um dos nossos maiores inimigos que nós temos que enfrentar. Mas o homem carnal diz assim, é bom, eu vou comer. Eu não tenho problema com isso, eu sei que não faz bem, mas eu quero comer. Não controla o apetite, não tem temperança, não tem domínio próprio. O homem carnal é aquele que alimenta os 5 sentidos da audição, um deles a audição, só ouve o que não presta, e quando tem pessoas falando mal do outro, esse aí está de ouvido aberto, escutando, porque ele tem desejo de alimentar a sua natureza carnal. Aonde tem rodinhas de pessoas falando do um, de outro, da vida de um, ele está lá. Às vezes ele não fala nada de ninguém, mas ouve, porque ele alimenta a audição naquilo que não presta, ouve músicas que são indevidas, ouve falar daquilo que é sujo. E Ellen White fala, irmãos, que nós não deveríamos nem sequer fazer parte de rodinhas onde o nome de Deus é levado como brincadeira, como piada, como anedotas. E tem gente que conta piadas sobre questões religiosas e a gente ouve porque a gente gosta de ouvir. É ruim isto. Veja só, o homem de natureza carnal, ele gosta de alimentar o tato, ele pega aquilo que não lhe é seu, que não lhe é devido. Ele toca naquilo que não devia tocar. Ou seja, o homem de natureza carnal quer alimentar tudo aquilo que lhe satisfaz. Cuidado, o que você tem alimentado em sua vida, a natureza carnal ou a natureza espiritual?
O homem carnal, ele tenta experimentar ser amável, ser cortês, ser bondoso, porém ele não consegue. Tudo que ele usa é de forma egoísta, porque no seu íntimo ele procura primeiro satisfazer os seus desejos. Ou seja, às vezes ele é bondoso, às vezes ele é serviçal, às vezes ele é cortês, às vezes ele é amável, mas para alimentar o seu ego, a sua natureza carnal. Sabe, queridos, o pensamento que eu quero que você saia daqui hoje é que não vale a pena, não compensa alimentar a natureza carnal. Olhar a visão para a mulher do próximo, olhar para o jovem da igreja com intenções, isso é alimentar a natureza carnal, e isso tira a sua paz, isso te conduz para um caminho de perdição, isso não te traz felicidade, não te traz prosperidade. O homem carnal, ele não aceita as repreensões bíblicas, ele questiona até mesmo a palavra de Deus, se a palavra de Deus se aplica ou não a ele. Ele pega a Bíblia e estuda assim, não, isso aqui tem que ver com aquele ou com aquela, mas a mim não. Ele estuda a Bíblia procurando aplicações para a vida dos outros e não para si. O homem carnal, ele é extremamente carente de atenção, de reconhecimento. Ele faz com a intenção de ser elogiado, de ser ressaltado como aquele que fez, aquele que faz. Cuidado, queridos, para que eu e você não estejamos alimentando a natureza carnal. Agora, vamos passar para um segundo ponto. O homem de natureza espiritual. O homem de natureza espiritual, ele aprende na maturidade do discernimento espiritual. Ele vê as coisas com as lentes de Deus, com os olhos de Deus. Ele vê as coisas que acontecem no mundo, tendo o parâmetro do assim diz o Senhor. Tendo a visão de que nós estamos num mundo em que tudo o que está acontecendo é motivado por uma guerra entre o bem e o mal. Ele enxerga problemas, dificuldades, desafios, mas tira deles aplicações espirituais para o crescimento espiritual de sua vida. O homem espiritual, ele tem autocontrole. Muitas vezes ele sabe entender aonde tem que falar, o que não tem que falar, que ambiente estar, que ambiente não estar. É hora, amigos, de nós começarmos a viver a natureza espiritual que Cristo tanto nos ensinou através do seu exemplo. E pastor, como é que eu faço para destruir a natureza carnal e viver a natureza espiritual? Ellen G. White escreveu, a palavra de Deus, o estudo diário da Bíblia, ela diz, destruirá a natureza carnal. Como eu posso ser ou desejar ser um cristão espiritual se eu não tenho o contato com a palavra de Deus? E a serva do Senhor nos diz, queridos cristãos, é o estudo diário, a comunhão com Deus de sua palavra que destrói, que mata, que sepulta a natureza carnal. E aí nós vamos poder dizer como o apóstolo Paulo, eu fui crucificado, a minha carne foi crucificada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma natureza carnal, mas quando encontrou Jesus Cristo, quando ouviu do Evangelho, ele passou então a ter um discernimento espiritual que nos inveja, que deve ser o nosso exemplo. Queridos, a natureza carnal, ela é tóxica, ela fere, ela agride o relacionamento dos cristãos. Agora, a natureza espiritual não, ela traz ânimo, ela exorta para o bem, ela mostra o que é bom, ela aponta o caminho da felicidade ao lado de Cristo, no desenvolvimento espiritual dos dons e dos frutos do Espírito. O homem que vive alimentando a natureza espiritual, queridos, ele experimentou o segundo nascimento. O carnal só nasceu uma vez. O espiritual não, ele passa pelo novo nascimento e permanece nele.
toma decisões certas ao lado de Deus, baseados na palavra de Deus. O homem espiritual, ele serve ao próximo. O homem espiritual toma a sua cruz e segue a Cristo. O carnal não. Ele vê as suas adversidades, as suas tribulações, com um suspiro e diz assim: ai, que cruz pesada, quanto problema que eu tenho, que dificuldade, aonde eu vou eu vejo problema, aonde eu vou tenho inimigos. E ele tira a sua cruz de si e fala: essa cruz não é minha, toma, e coloca para lá. Agora o homem espiritual não, ele toma a cruz de Cristo, irmãos, e sai andando, carregando a cruz de Cristo até o lugar onde ele possa crucificar e matar a natureza carnal. Porque quando eu tiro a cruz de Cristo de minha vida, querendo ou não, sem perceber, você está dizendo assim: eu quero ser alimentado pela carne, ou alimentar a carne. Mas quando eu permito e deixo a cruz de Cristo nos meus ombros, porque não é fácil, irmãos, carregar a cruz de Cristo, eu estou dizendo assim: Senhor, mesmo que seja duro, que seja enfrentar dor e sofrimento, por ser cristão, mesmo que eu tenha que ser escarnecido por tua cruz, eu não vou abandonar a tua cruz, porque eu preciso da tua cruz para também crucificar a minha natureza carnal. Aqueles que não são espirituais, irmãos, olham para a cruz e acham que é desnecessário ter a cruz na sua vida. A cruz é o marco da obediência, é o marco da certeza de que nós vamos crescer juntos espiritualmente. Tome a tua cruz e siga, não reclame da cruz de Cristo. O homem espiritual vê os outros progredirem e não arde em ciúme. Vê o sucesso do outro e celebra e é feliz pelo sucesso do outro. Ele vê outros cristãos acima de si e fica feliz. O homem carnal não. Quando vê alguém prosperar, mas esse aí roubou por causa disso, isso aí começa a falar. Nunca a felicidade do outro lhe traz também felicidade. Pelo contrário, o homem carnal, ele sente ciúme, ele sente inveja da prosperidade do próximo. O homem espiritual não tem inveja no coração. Ele alegra-se quando vê irmãos sendo honrados, sendo satisfeitos pelas bênçãos de Deus. O homem carnal, irmãos, tem uma resistência muito grande pela fidelidade a Deus, porém ele é materialista. Ele quer ganhar, ele quer trabalhar, ele quer prosperar, ele quer ter tudo, mas na fidelidade, ele não tem fidelidade com Deus. Já o homem espiritual é o contrário: eu serei fiel, para que no pouco eu seja reconhecido fiel, para ser posto no muito. São naturezas antagônicas, desnecessárias, numa convivência de um cristão. Você deve escolher qual natureza você vai alimentar, a espiritual ou a carnal. Finalmente, irmãos, o homem espiritual é aquele que representa em sua vida a mente de Cristo Jesus. O discernimento espiritual das coisas que envolve a pessoa de Cristo Jesus. O homem carnal, ele escolhe andar pelo caminho dos possíveis. O homem espiritual, ele escolhe andar pelo caminho dos impossíveis. O homem carnal, ele é aquele que anda pelo caminho do que é comum, do que é esperado. Ele não ousa, como cristão, ou como um ser espiritual, a pisar no caminho do impossível, do improvável, do inesperável, do incomum. O homem carnal só anda por aquilo que é comum, possível e esperado. Agora, o espiritual não, irmãos. O espiritual, ele pisa no caminho dos impossíveis. E eu quero hoje que você saia daqui alimentando a natureza espiritual e colocando o pé no caminho dos impossíveis. Porque é no caminho dos impossíveis que Deus anda com o seu povo. No caminho do possível anda o homem natural, o homem carnal, o homem comum. Mas no caminho dos impossíveis, Deus anda e passa com o seu povo. Vejam, o homem carnal, irmãos, ele torna as coisas possíveis para o homem impossíveis. E diz assim: isso aí não consigo. Já o homem espiritual não, ele vê as coisas impossíveis e com Deus
ele transforma em possíveis. Por exemplo, vou dar exemplos para vocês. O homem carnal diz assim: é impossível viver hoje sem celular. Esse é o homem carnal. Não, pastor, mas celular é necessário. É, mas desde que os eletrônicos te tiram a sua condição de ter comunhão com Deus, aí você fala assim, não, mas é impossível. O homem carnal torna o possível em impossível. O homem espiritual anda pelo impossível, passando com Deus. Olha só o que diz o homem carnal. É impossível um jovem casar virgem. É o que o mundo está dizendo, são a natureza carnal do mundo, do homem. Olha, é impossível. Não é impossível. Porque o Deus do impossível disse em sua palavra e provou que as coisas impossíveis por homem, com Deus é possível. Mas o consenso hoje na juventude, o consenso hoje no mundo é impossível casar virgem. O homem carnal pega os impossíveis, ou melhor, o que é possível e passa para o contexto do impossível. Não. Veja só, irmãos. O homem carnal diz assim, é impossível viver honestamente hoje em dia. Não tem jeito de você não sonegar um imposto, não fazer um negócio qualquer desleal. É impossível ser honesto hoje em dia. Não. É possível sim, em Cristo Jesus, ser honesto hoje em dia. O homem carnal diz, é impossível guardar o sábado hoje em dia. Como consigo guardar o sábado hoje em dia? Eu trabalho a semana inteira, eu faço tantas coisas, eu me canso tanto. É o materialismo. O carnal, ele vai em busca do que não é espiritual, do que é material. E quando chega na hora do espiritual, nem vem para a igreja porque eu estou cansado demais. Eu não vou nem para os cultos de oração porque eu estou cansado demais. Ele substitui os possíveis do homem em impossíveis. O homem carnal diz o seguinte, é impossível encontrar um homem fiel à sua esposa hoje em dia. E assim, o homem carnal tem vivido, tornando os possíveis em impossíveis. Veja bem, eu não quero dizer que nós temos que escolher somente andar, ou sempre andar pelo caminho do impossível. Tem horas que nós vamos andar pelo caminho do que é possível. Mas, querido irmão, experimente pisar aonde Deus também anda com o seu povo, no caminho dos impossíveis. E lá nesse caminho dos impossíveis, quem anda são os espirituais. São aqueles que alimentam a sua fé em Cristo Jesus, destruindo a natureza carnal com a Bíblia, com a palavra de Deus. Como é bom, irmãos, e como Deus deseja encontrar homens e mulheres espirituais neste mundo tão carnal que estamos vivendo hoje. Como Deus anseia encontrar uma igreja que ande no caminho do Espírito, que ande alimentando a espiritualidade e não a natureza carnal. Querido amigo, se você vive andando hoje somente no caminho do possível, do comum, eu te convido a andarmos juntos pelo caminho do impossível, pelo caminho daquele que é onde Deus deseja trilhar e andar com o seu povo. Não se acostume a fazer só o possível, ouse, em nome de Jesus, a também realizar o impossível para Deus. Abra sua Bíblia, eu tenho muita coisa a falar, mas o tempo está me incomodando ali, o tempo já passou. Mas eu vou aqui tentar resumir as palavras que eu tenho a dizer, porque eu vejo, irmãos, uma mensagem muito necessária para hoje em dia. Nós estamos vivendo na correria da vida e alimentando a nossa natureza carnal. Estamos tendo muito pouco tempo para alimentar a natureza espiritual. Há pessoas que passam mais tempo cuidando da natureza carnal, mas quando chegam na igreja, pastor, 12h30, pastor, 12h37, pastor, já tem que comer. Não está mais havendo tempo, irmãos. É claro, todos têm situações, todos têm necessidades, todos têm preocupações, mas, irmãos, nós estamos hoje passando para ter mais preocupações com as coisas carnais desta terra do que com as coisas espirituais. Não é que eu vou fazer agora aqui uma vigília e vamos ficar até a tarde,
mas nós temos que aprender a tomar prioridade e alimentar a nossa natureza espiritual. É hora, porque nós estamos andando muito no caminho do comum, e Deus está nos chamando, vamos para o caminho do impossível, vamos para o caminho para onde eu posso realizar milagres, vamos para o caminho que eu possa transformar vidas, restaurar o seu lar, passar a acreditar nas pessoas, no ser humano. Deus é especialista em conduzir o seu povo pelo caminho do impossível. Ellen White escreveu, irmãos, o que o poder humano pode fazer, Deus não faz. Então, muitas vezes nós fazemos o que é comum, e Deus não age por nós, porque isso que eu faço é comum. Vir aqui e pregar, usando somente a carne, é comum. Deus não faz por mim. Agora, se eu quero vir para a igreja e me alimentar da natureza espiritual, e eu vou pregar em nome de Jesus, imbuído pelo Espírito Santo, Deus faz o impossível, quando eu permito, irmãos. Mas nós estamos nos acostumando, acomodados a vivermos como pessoas que o comum nos basta, que sempre o mesmo nos basta. Eu quero que você saia daqui ousando a viver uma vida espiritual, de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, em oração, não rejeitando a lei de Deus, não rejeitando os ensinos do Senhor que nos diz assim, olha, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler, irmãos, Gênesis 18, 9 e 14, Gênesis 18, 9 e 14. Quem não tiver tempo para ouvir, por favor, sinta-se à vontade, mas eu preciso terminar de pregar esta mensagem. Gênesis 18, Gênesis capítulo 18. Eu quero que você tenha experiência do povo de Deus no deserto, de ser alimentado por Deus a cada dia. Você tem que trabalhar, você tem que correr para ganhar vida, é claro, mas que isso não ocupe o teu tempo de alimentar das coisas espirituais. Não troque, porque a natureza carnal, ao ser alimentada, ela cria inimizade com Deus, você perde a sua paz. Gênesis 18, versículo 9 até o versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher onde está? Perguntaram para Abraão, Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Já não tinha mais como Sara ter filhos. Riu-se, pois, Sara de seu íntimo, dizendo consigo mesma, Sara até riu, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei eu prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo assim, eu quero andar com um povo que crê no impossível. Eu quero andar com um povo que crê em alimentar a natureza espiritual, é melhor do que a carnal. Sara, você está rindo, está zombando de mim, você não está crendo, mas Sara, saiba que daqui 1 ano você vai ter um filho, porque Sara, as coisas demasiadamente difíceis para Deus não são para o homem, não são para Deus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 34, 37, o mesmo aconteceu, um anjo visita Maria, e Maria fica em dúvida, e aí Deus diz, não há nada impossível para Deus, tudo é possível. Alguns chegam aqui nesse país e falam assim, nossa, como é impossível, é possível com Deus. Agora, se você abandona Deus, e começa a andar sozinho sem Deus, aí as coisas vão se tornar mais difíceis, aí as coisas vão se tornar mais duras. Mas e com Deus, pastor? Elas também não são fáceis. Não são fáceis, mas o resultado vai chegar. O momento em que Deus vai te dar a coroa da vitória vai chegar. O importante é passar pelo caminho com Ele. Vocês se lembram da experiência do povo de Deus no deserto?
nem as sandálias dos seus pés se gastavam, nem os seus vestidos se gastavam. E quando o povo estava precisando de comida e não tinha comida, vinha comida do céu. Quando precisava de água, vinha água da pedra. Porque Deus trabalha com os impossíveis. Saia do comum, saia daquilo que você sempre tem feito e não tem mudado a sua vida. Os homens e mulheres que vivem a vida na natureza carnal, lê a Bíblia e não compreende, ouve sermões e não transformam, fazem o culto, mas não mudam de vida. Saia desta vida comum e procure andar com aquilo que é espiritual. É no caminho do impossível, irmãos, que nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo, da Trindade. É lá que anda Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ninguém quer andar sob a influência do Espírito Santo. Ninguém quer andar sob a influência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quer andar segundo a sua própria carne, a sua própria natureza. Ande pelo caminho da influência do Espírito Santo em sua vida. Queridos, de Gênesis ao Apocalipse, o nosso Deus anda pelo caminho do impossível. Lembra-se quando o povo de Deus se deparou no mar? O mar vermelho, é impossível passar aqui, mas Deus queria ver o seu povo dar o primeiro passo para pisar na água, e aí abrir o mar e mostrar para o seu povo, não há impossíveis para Deus, você tem que fazer é crer, ter fé, alimente a sua vida espiritual. Vocês se lembram de Jonas? Fez de tudo, porque ele achava impossível pregar para uma cidade tão corrupta. Deus falou, Jonas, acredite em mim, meu amigo, confie em mim, eu sou o Deus dos impossíveis. E aí um grande peixe engoliu Jonas. E tem gente que duvida dessa história até hoje, até adventistas do sétimo dia não acreditam nessa história. Pois, amigos, o homem espiritual, que confia na palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, se lesse na Bíblia aqui, e Jonas engoliu uma baleia, ele acreditaria. Mas a gente não acredita nem que uma baleia engoliu Jonas, porque nós somos resistentes às transformações da palavra de Deus. Eu quero acreditar, irmãos, mesmo na palavra de Deus, se ela escrevesse, se tivesse escrito aqui na história. Então, ao Jonas ser jogado ao mar, ele viu um grande peixe, grande, uma baleia, engoliu a baleia. Eu acreditaria. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não questione-o assim, diz o Senhor. Não questione aquele Deus que fez Davi destruir o gigante. Qual gigante, qual o problema maior da sua vida? Enfrente, alimentando a natureza espiritual. Porque com a natureza espiritual, os impossíveis dos homens se tornam possíveis com Deus. Os homens diziam assim, Davi, você não vai conseguir, Davi. Para com isso, Davi. E Davi venceu o gigante. Mateus 17, versículo 20, fala que a nossa fé poderá mover montanhas. Porque o braço do Onipotente, ele é estendido para o povo que vive a certeza de que os impossíveis para Deus, os impossíveis para o homem, são impossíveis para Deus. Essa semana, eu fui lidar com um impossível para mim. Essa semana eu fui alimentando a minha natureza carnal, eu sou também como vocês, estou aqui pregando para mim também. Eu fui falar com o nosso tesoureiro da associação e a minha cabeça alimentando a natureza carnal. Isso nunca vai dar certo. Isso é impossível. Aonde nós vamos conseguir comprar a nossa igreja? Jamais. Jamais o tesoureiro da associação vai permitir que isso aconteça. Nem vendemos o CBC ainda, mas eu vou lá, porque o pessoal da igreja que nós estamos tentando comprar, está me procurando, está me incomodando, está me perturbando. Pastor, faz a sua proposta. Pastor, qual é a sua proposta? Eu falei, eu não posso fazer sem conversar com a minha administração primeiro. Aí eu fui lá conversar com o tesoureiro. E aí o homem da assembleia lá, da igreja Assembleia, né? Da antiga New Hope, assim a gente conhece, falou, pastor, traga uma proposta, mas é impossível, é impossível. Chego na frente do meu tesoureiro e falo assim, a nossa situação é essa, nós não vendemos ainda o CBC, e a igreja presbiteriana está querendo nos vender a igreja, ele está pedindo $4 milhões,
Mas ele disse que aceita uma proposta. Eu não tenho dinheiro, nem o CBC foi vendido ainda. Irmãos, o nosso Deus disse o seguinte: faça a sua proposta, pise no impossível, ande pelo caminho do impossível do homem espiritual. E ao fazer a proposta para o meu tesoureiro, ele falou assim: pastor, faça a proposta e o que eles aceitar, nós vamos comprar a igreja. Não tem problema, pastor. Vá lá, converse com ele, faça a proposta. Ele aceitar a proposta, nós vamos comprar essa igreja. Eu falei: mas, senhor Eduardo, o senhor tem certeza do que você está falando para mim? Pastor, ele disse assim: você não crê em Deus? E a minha natureza carnal: eu creio, mas não creio, é muito dinheiro. E aí ele diz assim: vá conversar com ele, faça a proposta, porque ele, se aceitar a proposta, nós vamos comprar. Mas e o CBC, que eu começava a dar argumento, e o CBC, que não importa a venda do CBC, esquece o CBC, nós vamos te ajudar a comprar a igreja, pastor, vá fazer a proposta. E queridos, todo esse sermão é para dizer o seguinte: nós vamos botar o pé no caminho do impossível, esta próxima semana. E eu queria a minha igreja orando, alimentando a natureza espiritual, para que Deus desse a nós a vitória que nós precisamos das coisas impossíveis aos homens, mas que são possíveis a Deus. Talvez vocês estejam sendo liderados por um pastor que ainda não tem uma natureza espiritual, mas que quer conduzir e buscar a sua vida para isso e crer nos impossíveis. Porque eu tomei a decisão de amanhã ligar para o pastor, ir lá na igreja dele e marcarmos um dia com a sua junta e conversarmos com ele, porque eu pretendo pisar, irmãos, no caminho dos impossíveis. Para isso, irmãos, santificação, consagração, andar pelo Espírito Santo de Deus, parar de abandonar, de alimentar a carne e alimentar o Espírito do Senhor na sua vida. Deus tem coisas grandiosas a realizar ao seu povo. Deus tem coisas que nós nem imaginamos que Ele deseja fazer, e a nossa fé é pequena, porque nós estamos acostumados com o comum. Ele é especialista em realizar o que o homem julga impossível. Não, pastor, não vai dar certo. Quando cheguei aqui, irmãos, nessa igreja, quando comecei meu ministério aqui, o que a gente fala, as pessoas: não dá certo, não vai dar certo, não dá certo, já tentaram uma vez, tentaram outra. Eu não vim pisar aqui aquilo que é comum, aquilo que é o mesmo, aquilo que é previsível. Em nome de Jesus, eu vim pisar naquilo que é impossível, irmãos. Porque é no impossível que nós encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Volte para casa alimentando a sua natureza carnal. Espiritual, perdão. Eu estou muito pressionado pelo tempo, me perdoe. Tinha coisas a falar, mas o tempo me pressiona. Saia daqui dessa igreja, levando este livro aqui, que destrói a natureza carnal. Esse livro, diz Ellen White, destrói a natureza carnal. E eu quero te colocar mais coisas. Jejue. Mais ou menos, eu não quero ser preciso, eu não quero ser exato, mas 80% dos meus sábados aqui nessa igreja são sábados de oração e jejum. Eu saio de casa sem comer nada e jejuo até a hora que eu programo com Deus. Oração, jejum, comunhão com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, irmãos, nos dá a certeza de que podemos pisar no caminho dos impossíveis. Alimente a natureza espiritual. Não alimente a natureza carnal, porque Deus tem ainda grandes milagres a realizar na vida do seu povo. Na sua vida pessoal, ao sair para o trabalho, você vê aquele grande problema, aquela grande dificuldade, você fala assim: Senhor,
Eu orei por ti essa manhã, eu tive uma comunhão contigo hoje, eu conversei com o Senhor, eu te apresentei os meus problemas. Me dê a vitória e vai, enfrente os seus problemas, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei se é possível nós cantarmos, mas procure aí, por favor. É difícil, mas eu quero cantar. O meu Deus é o Deus do impossível. É um solo, mas vamos cantar como a gente pode me ajudar? E nós vamos terminar. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, ele passou o mar vermelho. Conhece essa música? Vamos cantar essa música? Mesmo que saia assim mal ensaiado, porque essa música tem que ver com a mensagem que eu quero que você saia levando no seu coração. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, irmãos. Filho, eu sei que é difícil achar. Kleber, você consegue tocar isso aí, Kleber? Você que é um expert. YouTube, eu quero cantar essa música. Não estava programada, mas eu quero cantar. Porque eu quero sair daqui confiando nesse Deus que tudo pode. Um Deus que pode realizar milagres, que até mesmo eu duvido. Mas Ele poderá agir por nós, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Procure a letra aí onde... já tem aí, ótimo. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos? Eu vou orar e nós vamos para casa almoçar. E 5 horas nós nos encontramos. Pode puxar minha orelha ali fora, porque eu precisava pregar, tá bom? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos estar a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, mandou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Eu não sei qual é o impossível que você tem que enfrentar ao sair daqui. Vá com Deus, porque o Deus dos impossíveis te abençoará. Alimente a sua natureza espiritual, porque você vai ter a percepção espiritual das coisas. Você vai enxergar que tem solução aquilo que o homem diz que não tem solução. Tem solução, porque o meu Deus é o Deus do impossível. É um câncer, é um problema na família, é o desemprego, veio para esse país, não sabe de onde começar. Alimente a natureza espiritual, porque ela vai abrir as suas percepções espirituais, e você vai dizer, como Geazi disse, né? E o profeta Eliseu disse a Geazi: Geazi,
não são mais os inimigos que lutam contra nós, Gease, são mais os anjos, os cavalos de fogo, as espadas que lutam a nosso favor, porque o meu Deus, o profeta disse ao jovem Gease, é o Deus dos impossíveis. E o jovem dizia, mas tem tanta gente contra nós, tem exércitos em volta dessa cidade. Aí o profeta disse, Senhor, abre os olhos desse jovem, para que ele veja que são mais os que são a nosso favor, do que aqueles que são contra ti, Senhor Deus. Você não vai sozinho amanhã ou ainda hoje para a luta que você tem que enfrentar, você não vai sozinho, são mais aqueles que lutam a nosso favor. Ao você voltar para casa e sentir aquele ambiente difícil de relacionamento com a esposa e com os filhos, enfrente em nome de Jesus o seu eu, e diz assim, eu preciso mudar. Senhor, é impossível mudar o meu coração. Não, é possível, porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei qual o impossível que Ele tem que realizar na sua vida, mas eu creio que Ele pode realizar, porque Ele diz, Ele cumpre as suas promessas. Querido Deus, nos leve para casa, Senhor Deus, crendo de que é melhor em nossa vida escolher alimentar a natureza espiritual do que a carnal. A carnal, Senhor Deus, nos leva para perder a paz, para intrigas, para dissensões, para confusões. A natureza carnal nos faz só ver o mal, os defeitos, os erros. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, para ver a beleza da Tua mão agindo por nós, Senhor Deus. Os livramentos, a proteção, a saúde que o Senhor tem dado à nossa casa, aos nossos filhos, a cura de nossas enfermidades, o pão de cada dia, o alimento que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a prosperidade, que isso nos seja motivação para sermos fiéis a Ti, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra, na devolução dos dízimos e ofertas, na guarda dos Teus mandamentos, Senhor Deus, no envolvimento com a Tua igreja, no trabalho missionário. Usa-nos, Senhor Deus, para que sejamos braços e pernas, pés e mãos do Senhor, para realizarmos os impossíveis, ó Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para animar aquele que está desanimado, para dizer ao que está abatido, levante, vamos, tenha ânimo, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, não desiste, não desanima. Vamos juntos. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, abra os nossos olhos, para enxergarmos o Senhor agindo por nós e lutando por nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.